Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. E o que o livro está propondo é que o neoliberalismo vive uma crise da sua dominação, porque o Estado norte-americano está vivendo uma crise do seu controle do mundo, está vivendo uma crise muito forte internamente, com a ascensão da China, de outros países, com a luta de resistência dos povos, vai criando possibilidade da gente avançar na construção de alternativas ao neoliberalismo. Então o livro ele traz uma mensagem de esperança, de uma esperança realista. Eu sou a Flora Vilela e esse que você ouviu agora há pouco é o nosso convidado de hoje do Visões Populares, o professor Juarez Guimarães. Professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é formado em Ciências Econômicas, mestre e doutor em Ciências Sociais e tem pós-doutorado em Filosofia, tendo pesquisado ao longo da sua carreira acadêmica prioritariamente a teoria política, com ênfase nas tradições republicanas, marxistas, feministas e antirracistas, e o pensamento político e social brasileiro. Seus estudos são fortemente ligados às tradições operárias e sindicais e aos movimentos sociais brasileiros. Na nossa conversa, a gente abordou o lançamento do seu novo livro, o Em Nome da Liberdade, uma crítica socialista democrática ao regime neoliberal de Estado, pelo qual ele apresenta novas interpretações sobre o neoliberalismo, cunhando um conceito de regime neoliberal de Estado. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. Não se esqueça de, enquanto isso, curtir, compartilhar com quem se interessa pelo tema e comentar por aqui o que você achou do episódio. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então, entrando um pouco no nosso assunto principal dessa entrevista, né? Você está lançando um novo livro que é intitulado Em Nome da Liberdade, uma crítica socialista democrática ao regime neoliberal de Estado. E nesse livro você propõe um novo conceito de neoliberalismo, articulando teoria, política e história. E aí a gente vai tratar ao longo da entrevista dessa mudança no conceito que você está propondo, mas diante disso, para a gente iniciar o papo na mesma página com os nossos ouvintes, queria que você trouxesse para a gente, de maneira didática, assim, o que tradicionalmente se entende por neoliberalismo, qual que é a origem histórica desse conceito? Pois se consideramos a emergência do neoliberalismo na cena política internacional a partir das vitórias de Reagan e Thatcher em 1980, apesar do neoliberalismo ter uma formação de uma tradição, tem uma história mais antiga, que vem desde os anos 20, na Escola de Viena. Então, se nós considerarmos o início do neoliberalismo, nós temos já umas 5 décadas de dominância desse pensamento liberal, da tradição liberal, que a partir do poder do Estado norte-americano, cuja poder geopolítico aumentou muito após a dissolução da União Soviética. Essa tradição neoliberal moldou não apenas instituições internacionais, dinâmicas internacionais do capitalismo, mas também destruiu aquelas instituições, culturas e modos de acumulação próprios de um liberalismo social ou keynesiano que havia vigorado até o final dos anos 70. Então, como é um fenômeno antigo, que já vem de 4 a 5 décadas, acumulou-se uma enorme bibliografia sobre o tema. O livro procura, inclusive, dialogar com essa vasta bibliografia em 12 campos de estudos disciplinares, desde a economia, o direito, a ecologia, a questão agrária, a questão feminista, antirracista, e colonial e assim por diante. Ao longo, então, desse período, foram se acumulando os estudos críticos ao neoliberalismo. Talvez a primeira formação de uma crítica ao neoliberalismo se deu no plano da economia, isto é, identificou-se e havia ali uma mudança em relação ao regime fordista que havia prevalecido durante o liberalismo social, que se entende que vigorou
principalmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial até o fim dos anos 70. Convergiram nessa crítica várias escolas econômicas, entre elas os economistas marxistas, os economistas keynesianos e os economistas nacional-desenvolvimentistas, que tem no Brasil como grande figura de referência Celso Furtado. Então, veja bem, a primeira crítica se fez no plano da crítica econômica, aos novos modos de regulação, de financiarização da economia, né? Chegou-se, inclusive, a um senso comum que o neoliberalismo proporia menos Estado, um Estado menor. A crítica depois veio se consolidando e isto não é fato, isto não é verdade. Se o neoliberalismo diminui a sua intervenção, por exemplo, nas políticas sociais, ele aumenta os gastos, em geral, nas dimensões bélicas e repressivas. Se ele diminui a tributação, ele aumenta aqueles ganhos tributários e de incentivos ao capital. Se ele diminui os espaços de democratização, de democracia, mesmo no plano da democracia liberal, ele, por outro lado, aumenta os espaços de coerção, de imposição e de destruição completa do princípio da soberania popular. Então seria mais correto dizer que o neoliberalismo ele produz um novo regime de Estado liberal do que simplesmente a diminuição do Estado. Mas houve uma outra crítica muito importante que surgiu no final dos anos 70, a partir das aulas no Collège de France, de um grande autor chamado Foucault, e muito voltado para entender a criação de uma nova racionalidade da dominação. Identificar, então, um novo espírito, uma nova racionalidade da dominação. E esse estudo foi seminal, né? Deu origem a vários trabalhos de pesquisa sobre neoliberalismo que dizia mais ou menos o seguinte: se antes o liberalismo disputava o terreno onde o Estado deveria intervir e onde não deveria intervir, demarcando o campo da não intervenção do Estado, agora, com o neoliberalismo, com essa nova racionalidade, o próprio Estado deveria passar a funcionar como se fosse uma empresa. Quer dizer, ele deveria adotar os mesmos métodos de governabilidade de uma empresa. Mais além disso, a própria sociedade, no seu conjunto, deveria passar a se organizar a partir da forma mercantil. Mais além disso, estudando um autor chamado Gary Becker, da tradição de Chicago, esses estudos Foucaultianos entendiam que o neoliberalismo propunha transformar a própria pessoa num capital humano. Isto é, a vida da pessoa deveria ser organizada em todos os sentidos, desde a origem, para acumular bens no mercado, para ele ser um acumulador de capital, de renda no mercado. Esta, então, foi uma segunda escola muito importante. Surgiu também uma terceira escola muito importante que de historiadores do neoliberalismo, né? O livro mais importante chama-se exatamente O Caminho desde a Sociedade Mont-Pelerin, que foi esta sociedade. Logo após a guerra, vários autores neoliberais se reuniram, fundaram uma espécie de internacional do pensamento neoliberal e foram acumulando, faziam reuniões anuais e foram acumulando, então, críticas centradas nas tradições do trabalho, entendido no sentido amplo, desde as tradições marxistas, socialistas, até as tradições social-democrata, trabalhistas, mas também ao liberalismo social ou keynesiano, e eles foram produzindo, então, uma tradição de pensamento coletivo. Esse pensamento coletivo, ele foi construindo um programa, uma agenda nova, e esta agenda é que veio ao centro do mundo com as eleições, principalmente de Reagan nos Estados Unidos e também, em alguma medida, para o caso da Inglaterra, com a da Margaret Thatcher. Então, esses autores chamam esse trabalho de a história do pensamento coletivo do neoliberalismo. No livro, então, nós procuramos dialogar com essas três correntes de interpretação. Absorvemos elas num mesmo conceito, mas identificamos que o fundamental é a mutação,
ocorrida no regime liberal de Estado, ocorrida fundamentalmente nos Estados Unidos, também na Inglaterra, mas a partir do poder geopolítico dos Estados Unidos, a unificação europeia que se deu no início dos anos 90, se deu a partir do Tratado de Maastricht, que repercutia plenamente esses pensamentos neoliberais. Os Estados Unidos, então, a partir de uma militarização, a partir da financiarização e de um poder unilateral, passou a moldar o mundo ocidental, principalmente, mas também a África e os países coloniais, a partir desses princípios neoliberais. O que nós estamos chamando de uma mutação do regime liberal de Estado? É que, a partir de um novo conceito de liberdade, o neoliberalismo reorganiza todas as regulações do Estado. Então, toda a vida social, nós sabemos, é marcada pelas leis, pelas constituições, pelas instituições do Estado. Até a nossa vida privada, pessoal, é marcada pelo direito civil, por exemplo, né? Ou pelas formas legais que regem as relações entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, entre brancos e negros, mas também as relações de trabalho, as relações políticas, as relações culturais, as relações religiosas. Tudo isso é organizado, é regulado, essas relações, pelo Estado. E o que o neoliberalismo fez, então, foi provocar uma mudança de conjunto dessas relações, fundando, então, um novo regime de Estado liberal. É liberal porque o neoliberalismo é uma continuidade da tradição histórica do liberalismo e uma renovação dessa tradição, das suas formas de dominação. Além de ser liberal, nós chamamos de regime porque o neoliberalismo não funda um novo Estado contrário ao capitalismo. Pelo contrário, ele exacerba as dinâmicas próprias destrutivas do capitalismo no plano social, no plano democrático e também no plano ambiental. Tá certo, Juarez. E aí, enfim, talvez acho que você já tenha trazido um pouco nessa primeira resposta, né? Mas diante desse conceito que já é tradicional, já é trabalhado, como você trouxe, em várias linhas teóricas dentro das ciências humanas, das ciências sociais, da economia, enfim, queria que você trouxesse pra gente, se achar que vale acrescentar, né? Quais mudanças que você propõe nessa interpretação tradicional do neoliberalismo, você trouxe um pouco, né? E você também trouxe um pouco qual foi o caminho teórico, em diálogo com que correntes de pensamentos que você construiu essa interpretação, mas se achar que vale, enfim, acrescentar mais algo sobre? Sim, na verdade o que se ganha com esse conceito é você deixa de ter uma percepção econômica ou cultural ou apenas política no sentido estrito ou no sentido feminista de gênero ou no sentido colonial e passa a ter uma visão integrativa do neoliberalismo. Ele atinge todas as esferas da vida social. Isso é importante para nós, porque se é assim, nós só podemos combatê-lo se propusermos um regime crítico e alternativo ao regime neoliberal de Estado. Isto é, enfrentarmos ao mesmo tempo em todas as suas dimensões. Então, é limitado criticar apenas culturalmente os modos consumistas e individualistas do neoliberalismo, assim como é errado criticar apenas a sua política macroeconômica ou apenas as dimensões destrutivas da democracia que ele provoca, ou as mudanças na cultura política que ele provoca, ou as mudanças nas relações internacionais, como nós estamos lidando que o centro são os Estados Unidos, com todo o seu poder geopolítico. Veja bem, essa mutação do regime ela é dramática, porque ela impacta o mundo inteiro, é uma potência dominante, né? E para chegar a esse conceito, nós trabalhamos pensando e tentando propor soluções para os dois impasses de leitura de dois grandes autores marxistas, né, de longa duração, esses impasses. O primeiro é Antônio Gramsci. Nós sabemos que o Gramsci é um autor muito importante no debate sobre hegemonia, sobre cultura, né, sobre política, mas certamente ele não pôde desenvolver no cárcere, por várias limitações, a crítica da economia política que o Marx havia plenamente desenvolvido no Capital. Então, há esse limite no pensamento dos cadernos do cárcere, embora haja nesses cadernos do cárcere o conceito de Estado integral, que você não pode separar política de economia.
que isso é um erro liberal. O capitalismo ele não tem um andamento próprio, espontâneo, mas ele depende muito do Estado, da dominação do Estado. E nós fizemos também um diálogo com as interpretações clássicas e contemporâneas do livro O Capital, do Marx, que nós sabemos é um livro inconcluso, né? Escrito na maturidade da sua vida, da sua força intelectual, após décadas de estudo de economia política, mas no Capital não está desenvolvido o conceito de Estado. Nós, então, dialogando com um conjunto de intérpretes clássicos do livro O Capital, propomos esta ideia que não se pode avaliar o desenvolvimento do capitalismo, os seus conceitos fundamentais, as suas leis fundamentais de desenvolvimento, sem colocar no centro o Estado liberal. Porque se fizermos isso, nós estaremos dando a essas leis e dinâmicas do capitalismo um estatuto próprio independente da política. Então, veja bem, o conceito de Estado integral que nós trabalhamos em Gramsci e em Marx propicia essa visão integrativa da política e da economia, da cultura, da sociedade e das relações internacionais, que nos permite, então, criar, construir esse novo conceito de neoliberalismo. Eu consultei, Flora, basicamente toda a literatura internacional, em diálogo com ela, até o segundo semestre do ano passado. Então é um livro muito assim atualizado nos diálogos contemporâneos, sabe? E eu notei que, por força mesmo das dinâmicas das editoras brasileiras, há títulos publicados no Brasil que são importantes, mas 90% dessa literatura crítica não está disponível para os estudantes e os professores brasileiros, né? Foi um trabalho para mim também de muito aprendizado, mas eu posso dar o testemunho de que esse livro seria impossível de ser escrito sem o que eu aprendi com as lutas dos movimentos sociais brasileiros e internacionais, mas principalmente dos brasileiros com os quais eu me relaciono, né? Sem a luta dos trabalhadores, dos sem terra, das mulheres brasileiras, dos negros brasileiros, eu não teria conseguido elaborar esse conceito novo de neoliberalismo, porque o fundamental é que o neoliberalismo tem, desde a sua origem, um lema: olha, a vida pode não estar boa, mas não há alternativa. E o que o livro está propondo é que o neoliberalismo vive uma crise da sua dominação, porque o Estado norte-americano está vivendo uma crise do seu controle do mundo, está vivendo uma crise muito forte internamente, com a ascensão da China, de outros países, com a luta de resistência dos povos, vai criando possibilidade da gente avançar na construção de alternativas ao neoliberalismo. Então o livro ele traz uma mensagem de esperança, de uma esperança realista, apoiada numa análise da evolução dos fatos contemporâneos, né? Pois é, e aí você trouxe, inclusive, ao longo dessa sua resposta, né, que a crise no modelo neoliberal, ela está muito posicionada ali na realidade estadunidense, né? A gente percebe isso muito fortemente, né? Mas ela é uma problemática que atinge também, por consequência, mas também porque esse modelo está presente em grande parte do planeta, né? Que vive sob esse domínio do capital. E aí, enfim, obviamente, tanto o neoliberalismo quanto a crise desse modelo geram impactos aqui no Brasil também, inclusive por conta da nossa proximidade como parte da América Latina, ali dos Estados Unidos. E aí, queria entender de você quais que são os desdobramentos específicos que essa crise no regime neoliberal traz para o Estado aqui no Brasil. Veja bem, eu sou de uma geração que se construiu na luta contra o regime militar. Nós conseguimos derrotá-lo em meados dos anos 80, né? Mas num processo que se fez uma Assembleia Constituinte, se proclamou direitos, mas o Estado não foi democratizado. Nós sabemos da presença das Forças Armadas e do controle civil sobre ela não foi desenvolvido. Também o sistema de justiça não foi, o sistema político eleitoral, né? As políticas de segurança pública, as políticas de comunicação também foram proclamadas, o direito público à comunicação, mas isso não se desenvolveu. Então, nós acumulamos, no final da ditadura militar, toda uma tradição de lutas. E começamos, então, a disputar o futuro do Brasil. Aconteceu que, já nos anos 80, essa ascensão do neoliberalismo em sua dinâmica financeira, de certa maneira, trouxe o Brasil para o circuito
do endividamento financeiro. Então, nós já vivemos a década de 80 com a nossa economia desorganizada. E, a partir da candidatura de Collor, cujo programa era neoliberal, mas principalmente da era Fernando Henrique, que aí já se estabeleceu mais solidamente no Estado brasileiro o programa neoliberal, eles começaram a desconstruir as condições políticas do Estado brasileiro de efetivar e universalizar aqueles direitos previstos na Constituição de 88. Então, nós podemos entender a luta que se estabeleceu nas últimas décadas no Brasil, de um lado, o campo popular, o campo democrático, o campo das esquerdas brasileiras, no sentido amplo, tentando avançar na implementação desses direitos, e, de outro lado, mudanças de reformas no interior do Estado brasileiro que impedem a realização plena desses direitos. Então, eu diria que não há nenhum direito importante, popular, democrático, feminista, antirracista, construído no Brasil nas últimas 4, 5 décadas, sem a participação, nas últimas 4, 5 décadas, sem a participação dessas lideranças de esquerda, principalmente de um companheiro da grandeza histórica, que é o companheiro Lula, né? Mas essas conquistas não foram capazes de mudar a estrutura de dominação do Estado brasileiro, que foi cada vez mais se aproximando da agenda neoliberal. Então, por exemplo, você estabelece um ajuste fiscal permanente dos orçamentos públicos, impede que se desenvolvam as políticas sociais e impede que se desenvolvam os investimentos necessários ao desenvolvimento do país. Você ataca a política de reforma agrária, isto é, você não tem orçamento para fazer reforma agrária e você provoca um aguçamento das dinâmicas coloniais do agrobusiness ecologicamente muito destrutivo. Então você provoca um processo de concentração de terras ao mesmo tempo que limita. Você provoca uma precarização das classes trabalhadoras muito elevada, ao mesmo tempo que você impõe limites à conquista dos direitos fundamentais das classes trabalhadoras. E, principalmente, você vai tornando o Estado cada vez mais impermeável à luta democrática, ao estabelecimento de vontades majoritárias e fazendo com que o sistema eleitoral partidário seja cada vez mais alavancado por dinheiro. Quem tem dinheiro são exatamente aqueles que querem dominar. Então, o Brasil, nesse período neoliberal, agravou a sua dependência colonial, seja por depender da exportação de produtos agroprimários, sem serem industrializados, seja por estar vulnerável às inovações tecnológicas que se produziram na indústria, na ciência da informação, na inteligência artificial, né? Então, veja bem, o impacto do neoliberalismo está no centro dos impasses das transformações no Brasil. E por isso que o livro propõe que o fundamental é conquistar uma dinâmica de revolução democrática popular em nosso país para que altere os fundamentos do poder e nós possamos, então, reconstruir o país a partir de uma perspectiva dos interesses das maiorias, das classes trabalhadoras, né? Daqueles que realmente trabalham, né? As mulheres. Nós sabemos o quanto ainda êxodo racismo no Brasil, né? Então, nós estamos propondo que nestas eleições de 2026, a partir de todo esse argumento teórico, nós nos proponhamos enfrentar o neoliberalismo de frente. Então, a extrema-direita, se ela for confrontada em suas teses fundamentais, ela ficará demonstrando que ela é contra o povo. Então, cria-se uma situação que é a seguinte, Flora. Se nós não combatemos o neoliberalismo, a democracia fica desacreditada, a classe trabalhadora precarizada, a cultura ganha um caráter individualista de salve-se quem puder. E quem se alimenta disso? A extrema-direita. Se nós não enfrentarmos o neoliberalismo, nós acabamos criando um caldo de cultura que aparece, então, as forças de extrema-direita, algumas até com características fascistas. Agora, se a gente enfrenta, se a gente cria uma agenda de luta pelos direitos fundamentais, de democratização do país, de luta pela reforma agrária, dessas lutas fundamentais que têm o coração do povo brasileiro, a consciência do povo brasileiro apoia essas lutas. Mesmo muito aqueles que hoje votam no bolsonarismo apoiam um salário mínimo melhor,
apoiam um sistema público de saúde melhor, apoiam uma educação pública, uma universidade pública melhor. Então, nós temos que ir ao encontro dessas aspirações do povo brasileiro, formulando um programa de conjunto. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Pois é, e aí você trouxe também em algumas das suas respostas, e acho que bastante nessa, né? O livro faz parte de uma coletânea da Editora Autêntica que debate as alternativas para o capitalismo. E você trouxe também que faz uma reflexão em que você propõe que a partir da crise desse Estado neoliberal norte-americano é possível consolidar um caminho de esperança. Você trouxe isso bastante na última pergunta, né? Com base nos valores do socialismo democrático. Eu queria que você trouxesse pra gente como que se daria esse caminho. E aí, pensando no como a gente tem assistido as democracias a nível mundial declinarem, seja numa deterioração ou seja mesmo na troca para regimes autoritários no planeta. E se é factível a gente pensar nessa transição pacífica, democrática, de maneira que isso não seja uma ruptura brusca ou violenta. Veja bem, a sua pergunta é muito importante porque não se trata de fazer a propaganda abstrata do socialismo, uma propaganda doutrinária do socialismo, mas entender que aquelas reivindicações fundamentais do povo brasileiro, na sua dinâmica de luta, de realização, confrontam o domínio do capital. São, nesse sentido, potencialmente anticapitalistas. É muito interessante que a classe dominante brasileira, de um certo ponto de vista, né, que as classes dominantes brasileiras, os grandes bancos, o grande agronegócio, as grandes empresas multinacionais, se perfilam em torno da candidatura de um tipo tão desqualificado, nós sabemos, ligado a milícias e todo esse enraizamento como Flávio Bolsonaro. Isto é, abandonaram o terreno da democracia, da luta pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos das pessoas, e esse é o terreno onde a gente deve crescer, é o terreno onde a gente deve ocupar, né? Nós sabemos que o povo não entende a democracia abstratamente. Se a democracia não melhora a sua vida, seu cotidiano, se não é capaz de reduzir esses juros absurdos, se não é capaz de elevar o salário mínimo para um patamar que dê dignidade às pessoas, se não é capaz de reduzir a jornada de trabalho e assim por diante, a democracia fica sem valor para o povo. Então nós temos que ligar essas lutas de modo unificado, né? O livro ele fala muito da importância da unidade, de fazer convergir todas as lutas setoriais, todos os partidos da esquerda e da centro-esquerda, todos os democratas contra o autoritarismo neoliberal, para uma frente democrática única, que se revele no plano dos movimentos sociais e no plano das eleições. Nós sabemos, Flora, e é impossível mover a correlação de forças institucional no Congresso Nacional sem que os movimentos sociais ganhem mais peso. Nós estamos teorizando desde os anos 90 que o fundamental de uma revolução democrática desse tipo é o crescimento e o transcrescimento e a capacidade de organização popular, né? É ela que alavanca, assim como foi a fundação da CUT, do PT, do MST, da Marcha Mundial das Mulheres e de um conjunto de outras forças do movimento social, né? Então, veja bem, a nossa proposição é que a gente forme uma maioria e construa democraticamente o poder. Agora, como você bem formulou, eles não vão entregar os seus privilégios, as suas riquezas de graça. Eles vão se opor violentamente. Se você pensar bem, eles já usam muito da violência contra o povo brasileiro. O Estado brasileiro é muito violento. Esta violência contra as mulheres é uma violência contra a liberdade das mulheres. A violência que se faz nos morros e nas favelas brasileiras é uma violência contra os favelados, contra os negros brasileiros, né? Ela retoma essas dimensões racialistas do poder. Se nós vemos a violência que se exerce no campo, que é muito forte, ela também repercute essa violência histórica dos latifúndios contra os movimentos agrários, né? A classe trabalhadora hoje que vive sob uma violência intensa. Até os acidentes do trabalho estão aumentando no Brasil vertiginosamente. Extensão da jornada, precarização, formas de trabalho escravo,
jornadas de trabalho extensivas, pessoas ficando doentes de tanto trabalhar, sem horizonte na vida, sem poder contar com uma previdência no final da vida. Então, é um grau de violência muito grande exercido já cotidianamente. Nós nem devemos falar em esperar uma violência. Nós temos que derrotar a violência que já existe sobre o povo brasileiro, né? Isto se faz na luta democrática, através das formas de auto-organização do povo brasileiro. Na conquista se faz tanto dos movimentos sociais, dos movimentos trabalhadores, quanto de novas leis. Foi muito importante nesse sentido a condenação pela primeira vez na história brasileira de um oficialato das Forças Armadas golpistas. Foi pela primeira vez, e isso foi muito importante. A condenação dos criminosos que mataram Marielle Franco também foi um momento importante, né? E agora nós vamos, nessa campanha, trabalhar fortemente a proteção da vida das mulheres contra a violência pregada pelos bolsonaristas, né? Eles que pregam esses valores que incentivam a violência contra a mulher e até fizeram campanha pela disseminação das armas, né? Tá certo. E aí, enfim, trazendo um pouco em contraponto a isso, para além dessa problemática, enfim, que a gente precisa enfrentar, mesmo os governos de esquerda, por vezes, eles mantêm políticas econômicas ou fazem conciliações que favorecem, ou pelo menos mantêm também, uma lógica neoliberal. E isso é uma crítica, enfim, que frequentemente é, inclusive, direcionada à política econômica do governo Lula. E aí queria perguntar para você como que você avalia essa dificuldade de romper com essas lógicas nos partidos, mas também nos políticos brasileiros, e que consequências que isso pode gerar para a gente. É uma dificuldade sistêmica, né? Porque o neoliberalismo, como nós vimos, ele produz uma mudança sistêmica no Estado. Então, por exemplo, nós conquistamos maioria para eleger o presidente. Jamais conquistamos 1/3 das cadeiras, seja na Câmara, seja no Senado. Seriam fundamentais para aprovar leis que mudassem essa regulação neoliberal, né? Isso decorre exatamente do sistema eleitoral partidário que se abre ao investimento de dinheiro cada vez mais vultoso nas eleições. Nós sabemos que essa é uma maneira dos capitalistas anularem o direito de cada cidadão um voto, porque quem aplica 100 milhões numa eleição tem muito mais que um voto. Isso ocorreu também na democracia liberal norte-americana e está ocorrendo claramente no Brasil nas últimas décadas, né? Então, diante desse quadro, um governo assume. Ele está trabalhando numa economia muito vulnerável ao capital estrangeiro, à dependência. Ele não tem maioria parlamentar, ele está cercado por uma pressão financeira permanente, porque foram os liberais que construíram o Banco Central no Brasil em 1965, 66. Nos primeiros anos da ditadura militar. Então, eles sempre utilizaram o Banco Central como uma forma de articular os interesses financeiros na economia brasileira, vinculando-os à economia internacional. O governo Bolsonaro deu um passo adiante, tornando essa dependência dos financistas privados uma dependência decisória e estrutural, porque o presidente do Banco Central ele já não deve contas ao presidente eleito soberanamente, né? Então, essa estratégia de criar bancos centrais capturados pelo sistema financeiro, se você for olhar na América Latina, praticamente todos os países foram nessa direção nesse período de domínio neoliberal incentivados pelos Estados Unidos, porque dessa maneira os bancos centrais eles se vinculam ao domínio financeiro norte-americano no mundo, ao domínio do dólar. Então, é preciso reconhecer que existem essas limitações estruturais, né? Porque quem tem esperança deve partir da realidade. Mas o risco é você estabelecer um grau de conciliação com essas estruturas que te leve a uma condição de não capacidade de aplicação do seu programa para o qual você foi eleito. E o que isso gera? Isso gera uma insatisfação da população com o governo que ela esperava que fizesse mais. Então, veja bem, é um círculo vicioso. Como é que se quebra esse ciclo? Enfrentando como fizemos a partir de meados do ano passado, colocando a questão da justiça tributária, agora colocando a questão da superação da jornada 6x1, sem redução do salário, enfrentando o Centrão, inclusive, através daquela jornada pública de
de manifestações que foi tão importante. É a partir disso que o povo sente profundamente que o governo está do seu lado e que a extrema-direita está contra o povo, criando, então, uma base social, uma base de mobilizações e uma base eleitoral que lhe permitem alterar a correlação de forças. Agora, se você não enfrenta, o que acontece? Você fica prisioneiro na armadilha e aí o bolsonarismo surge como um antissistema, o que é um absurdo, porque se constituíram no núcleo do sistema, né? Mas essa sua pergunta é fundamental. Desde 2003, nós estamos envolvidos nessa polêmica. Eu, inclusive, deixei de participar como assessor da Secretaria-Geral da Presidência em 2003 em função dessa polêmica, que eu fazia uma crítica pública ao movimento que eu achava excessivamente liberal da economia, então dirigida pelo ministro Palocci, e um assessor não poderia fazer publicamente essas críticas. Eu optei por fazer publicamente as críticas e continuo fazendo até hoje, assim como muitos companheiros e os movimentos sociais, né? Você pega o programa da CUT, programa agrário do MST, não são programas assim, de um sonho distante, é de realização de compromissos com as classes trabalhadoras, né? Eles fornecem toda uma pauta, toda uma agenda de lutas, né? E de possibilidades. Flora, hoje, o valor do salário mínimo é semelhante ao valor do salário mínimo no início dos anos 60. 60, 70 anos depois, nós estamos remunerando, e olha que a maior parte da classe trabalhadora ganha até 1,5 salário mínimo. Baixíssima remuneração das classes trabalhadoras. Quanto é grave isso? E nós já tivemos no governo, agora é o 5º governo, o 4º foi interrompido, né? Exatamente por esses erros de conciliação. Foi levado um neoliberal para o Ministério da Fazenda, e aí nós tínhamos que defender a Dilma em um período em que 100 mil trabalhadores estavam perdendo emprego a cada mês. Como é que você consegue estruturar uma defesa ampla, massiva, majoritária, num ambiente em que a economia está com uma recessão de 3,5%? A classe trabalhadora perdendo direitos, né? Enfim, essa é uma questão fundamental e foi muito importante os recentes documentos programáticos das diretrizes do programa Lula, a renovação do programa histórico do PT, porque pela primeira vez, Flora, o enfrentamento do neoliberalismo, a reforma política democrática a partir do princípio da soberania popular, a mudança das regras macroeconômicas, a criação de um novo ciclo de direitos públicos das classes trabalhadoras entendida no seu sentido amplo, inclusive uma política de cuidados e os trabalhos invisibilizados da mulher. E a defesa daqueles valores da liberdade, da solidariedade, da igualdade, da justiça social, são próprios da nossa tradição, mas que para serem defendidos é preciso que você ataque a desigualdade, a reprodução da desigualdade, né? Se dá, por exemplo, hoje o canal principal de reprodução da desigualdade se dá através do mecanismo financeiro. Tá certo. E aí, para fechar, então, nossa entrevista, frente a tudo isso que a gente debateu até aqui, né? Você trouxe também, mas acho que se você quiser acrescentar, que papel que tem a eleição presidencial desse ano, que, ao que tudo indica, vai ser disputada aí entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro nesse contexto de enfrentamento e no que a gente está passando no mundo, assim. Ela é uma eleição decisiva porque não se trata de uma disputa democrática, né, entre dois campos no interior da democracia liberal. Nós sabemos que o bolsonarismo representa uma força contra a democracia, de destruição da democracia e de destruição da soberania nacional. Então, é uma eleição. A eleição do Lula significa, em primeiro lugar, a defesa da democracia e a defesa da soberania nacional. É a partir dessas duas grandes chaves que nós devemos levar para o centro da disputa que nós vamos introduzir a nossa agenda de direitos e de mudanças, né? Se diz que se este governo se está finalizando voltado para a reconstrução do país, o programa que nós devemos disputar agora é um programa de futuro, um programa de transformação política e social do Brasil, né? E este é o caminho para vencer o bolsonarismo e conquistar melhores condições no Congresso Nacional, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas. Está sendo muito importante, né?
o sentimento da unidade das esquerdas brasileiras nunca foi tão forte como agora, e a partir dessa unidade, que se revela nos movimentos sociais, nos partidos, numa dinâmica, né, de luta, eu penso que nós devemos ir para a rua imediatamente. Não deveríamos ter saído da rua nos últimos meses, porque isso abriu o espaço para o bolsonarismo organizar uma contraofensiva, como estamos vendo nesses últimos meses. Então, o que pode anular o duplo poder comunicativo que apoia o bolsonarismo e que é contra a candidatura Lula, a rede virtual montada pelo bolsonarismo a partir da sua inserção norte-americana, que isso foi organizado pelos norte-americanos, né? E a comunicação produzida pelas grandes empresas de comunicação. A única maneira que nós temos de fazer frente a isso é com os movimentos sociais na rua. Já, não pode demorar, né? Quando me perguntam se eu estou otimista ou pessimista diante das eleições, eu digo, essa pergunta não está bem formulada. Eu sou um esperançoso realista, com os pés no chão e com os olhos na frente, né? Eu penso que nós aprendemos com os grandes movimentos sociais, com as grandes lutas do povo brasileiro, que ele é profundamente realista. Ele vive nessas condições, então ele pisa o chão da exploração, da opressão, mas... Bom, minha gente, a nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. A gente agradece muito a participação do Juarez, que inclusive é um dos componentes das nossas bancadas do Enfim Sexta. E na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Como você já sabe, sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Por lá você também consegue ouvir o Enfim Sexta, se você quiser se aprofundar e entender melhor aí as análises do Juarez sobre os acontecimentos das semanas. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou YouTube, comenta por aqui o que você achou desse episódio. Não se esqueça também de compartilhar esse episódio com os amigos e de dar 5 estrelas para o podcast. Se você é um ouvinte da rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com os amigos, é só buscar o Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe também o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.